Então é o dia do juízo. Daqui a vaquinha daqui foi tratá-la gorda, engordou, chegou o dia do abate, né? Porque Deus, quando criou os animais, foi para o abate para o dono da humanidade se alimentar, né? Isso, os peixes do mar para a humanidade. Deus tudo preparou para o homem. O ser humano é um pouco complexo, né? A Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio, louvado seja Deus, eis que eu te coloco diante de dois caminhos, a salvação e a vida, e a morte e a condenação. Louvado seja Deus. Aí o Espírito Santo diz, escolhe, pois, a vida. A vida se encontra no livro de João 14, versículo 3, Jesus se expressou dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Grande é o amor que o Senhor Deus tem para com cada um de nós. Ele pega aquela criatura, aquele mais que o pecador, aquele que matou, aquele que roubou, aquele que estrupou, aquele que viveu no mundo sem Deus, sem salvação, mas quando o homem reconhece que é necessitado do amor de Deus, aleluia, quando ele volta-se para Deus, né? Quando a gente olha para aquela passagem que tem do filho pródigo, o mais velho, o mais moço, pai, vai me dar aquela metade da minha fazenda, pai, eu vou andar, pai. O pai vendeu a parte da fazenda, deu ali para o filho foi, pegou aquele dinheiro, levou para bem longe, foi para uma terra bem longina, lá o filho desperdiçou tudo, gastou tudo com meretriz, gastou tudo com festa, com os amigos, e a Bíblia diz que naquela terra que ele foi, a Bíblia diz que veio ali uma grande fome, louvado seja Deus, aquele jovem que saiu da casa do pai e foi para a terra bem longe, a Bíblia diz que ele passou a padecer necessidades, louvado seja Deus. E aquele homem, aquele jovem, caindo ele em si, a Bíblia diz que ele disse, pequei contra os céus, pequei contra o meu pai, já não sou digno de ser chamado de filho. A Bíblia diz que o homem o levou para apacentar porcos, louvado seja Deus. Lá, quando ele estava apacentando aqueles porcos, caindo ele em si, a Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. E ele caindo em si disse, eu pequei contra os céus, pequei contra meu pai, já não sou digno de ser chamado de filho, mas vou voltar à casa do meu pai, vou pedir para ele me receber como um dos seus trabalhadores, louvado seja Deus. Aqui aquele jovem o fez. Ele voltou para a casa do pai. De longe a Bíblia diz que o pai o avistou, o abraçou, o beijou e disse, ei, traga-me uma túnica, traga-me um anel, traga-me alpádega, ei, mate um boi cevado, que este é meu filho, que estava morto e reviveu. Alegrai-vos comigo, louvado seja Deus. E houve ali uma grande festa, louvado seja Deus. A Bíblia diz que há uma alegria diante dos anjos do Senhor por um pecador que se arrepende. Este jovem saiu com um projeto, mas os seus projetos foram frustrados, louvado seja Deus. Mas quando ele reconheceu a necessidade de estar na casa do pai, ele voltou para a casa do pai, e o pai o recebeu, o pai o abraçou, o pai o beijou. O pai disse, dai uma túnica, traga também um anel, traga uma alpádega, mate também um boi cevado, porque este é meu filho que estava perdido e foi achado, este é meu filho que estava morto e reviveu. Alegrai-vos comigo, louvado seja o nome do Senhor. Este é o Pai que perdoa, que é rico em perdoar nossos pecados, um Deus que verdadeiramente nos ama, apesar da minha e das tuas falhas, apesar dos meus e dos teus pecados. O Senhor Deus todo dia está apto a perdoar os meus e os teus pecados, fazer de mim e fazer de ti uma nova criatura. Glorificai e exaltai o nome do Senhor, porque o Senhor Deus é bom. E a Bíblia diz que as suas misericórdias são de geração em geração. O que vai nascer dos teus netos, dos teus bisnetos, não ouvir o projeto de Deus. Antes que os teus bisnetos não irão nascer, Deus já amou primeiro. Deus já enviou seu filho para perdoar os que não irão nascer da geração deste jovem, da minha geração, geração do nosso povo. Porque grande é o infinito o amor que o Senhor Deus tem para cada um de nós. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum de nós se perca, antes converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Louvado seja Deus. É por isso que nós glorificamos este Deus vivo, este Deus que cura, este Deus que salva, este Deus que liberta, este Deus que dá vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Jesus, no livro de Mateus 11:28, ele se expressa, louvado seja Deus, para todas as nações, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele vem para o livro de João 8:32 e diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 está escrito, pois se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis salvos. Louvado seja Deus. Ei, meu amado, o juízo vai chegar na minha e na tua vida. Hoje Deus quer preparar a minha e a tua alma para o dia do juízo. Apocalipse 20:15. E aquele que não for achado, o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo, onde é a segunda morte. Louvado seja Deus. Você acha ruim estar desempregado? Você acha ruim estar sem pagar água, sem pagar luz? Você acha ruim? Ruim, meu irmão, é lá no lago de fogo, onde está preparado para os demônios, para o Satanás e seus demônios. E todos aqueles, a Bíblia diz em Apocalipse 22:15,
E ficarão de fora os cães, os idólatras, os feiticeiros, os homicidas, os que se prostituem, todos que amam e praticam a mentira, destituídos de Deus. Mas há a oportunidade de ouvir a falar de Deus, ouvir a falar de Jesus e voltar-se para Deus, se arrepender dos seus pecados. A palavra de Deus veio para o arrependimento. O que separa o homem de Deus é o pecado, o que separa o homem de Deus é o orgulho. É dizer, eu não bebo, eu não fumo, eu não pratico isso. Não adianta, aqui são boas práticas, louvado seja Deus, que isso é dom de Deus. Não beber já é um dom de Deus, não fumar já é um dom de Deus. Não, eu quero te dizer, meu amado, que a palavra de Deus ela é fiel, ela há de se cumprir na vida de cada um de nós. Deus não vem para olhar para status, para obras, não, Ele vem olhar para um projeto que Ele investiu há mais de 2000 anos atrás, antes que eu e você viesse a existir. Deus enviou seu Filho, o maior investidor. Não é Bill Gates, não. O maior investidor é o Deus Altíssimo, Deus vivo, que Ele enviou seu Filho em resgate de salvação da minha e da tua alma. Ele investiu, meu irmão, o seu Filho, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, fazer morada para com cada um de nós. João 14, assim primeiro. Não se turbe o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim, na casa de meu Pai. Há muitas moradas, se não fosse assim, vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei eu para levar para mim mesmo. E para onde eu for, vos levarei também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É a palavra, irmão. Quando Jesus se expressa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele está dizendo que a religião não salva, Ele está dizendo que a tradição não salva, Ele está dizendo que a cultura não salva, Ele está dizendo que o costume não salva. Costume, tradição, religião e cultura, tudo criado por um ser humano, por um ser vivente. Crendo que quando partir dessa, que praticou cultura, tradição e religião, vai ser salvo, mano. A salvação ela vem de Deus. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas transgressões, as vossas iniquidades vos separam do vosso Deus. Há uma separação entre Deus e o homem, que é o pecado que Deus abomina, e há uma aproximação entre Deus e o homem, que é Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. É a palavra, irmão. É a palavra. Agora eu quero te dizer, na manhã deste dia, que a Bíblia diz que de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. E dessa eternidade que ele relata no livro João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tem a vida eterna. A eternidade é lá do Senhor. Deus amou a minha e a tua vida de uma tal maneira que enviou seu Filho, morrendo na cruz de um calvário por amor à minha vida e à tua vida. Ela é eterna, a minha e a tua alma ela é eterna. O pó voltará ao pó, mas o Espírito a Deus que o deu. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Louvado seja Deus. A minha carne, ela quer bebida, a minha carne quer prostituição, a minha carne quer droga, a minha carne quer festa, a minha carne quer as coisas que não é da graça do Senhor, a minha carne quer futebol, a minha carne quer medo de baralho. A minha carne. Mas quando o homem ouve a falar do amor, que ele entrega a vida ao Senhor, que passa a conhecer a Deus. Enquanto a gente ouve a falar de Deus e ouve a falar de Jesus, amém. O bom é quando Deus chama ao conhecimento. Quando a gente passa a conhecer a Deus, a gente passa a viver a nova vida debaixo da graça no temor do Senhor. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 128 de Salmo está escrito: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Louvado seja Deus. É a palavra que verdadeiramente é fiel para cumprir isso na vida de cada um de nós. Ouve a palavra do Senhor, ó Israel, porque não há conhecimento de Deus na terra. Por isso há uma contenda entre Deus e os moradores da terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o roubar, o homicídio, sobre o homicídio, porém prevalecerá as aves do campo e os peixes do mar serão tirados. 2 Timóteo capítulo 2. Deus quer que todo homem tenha uma vida quieta e sossegada em piedade e honestidade, que isto é bom e agradável a Deus, que quer que todo homem se salve e que venha ao conhecimento da verdade, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, é Jesus. Deus criou os céus e a terra e a sua plenitude, tudo nela há, e a minha você ele o fez para o louvor da sua glória, mas a minha você não nos obriga a servirmos a ele, cabe a cada um de nós. Verdade. É entre vocês e Deus. Eu, pela glória de Deus, eu tive a oportunidade de ouvir a falar de Jesus há 13 anos, e eu glorifico a Deus, que eu tive a oportunidade de entregar minha vida ao Senhor, e hoje, para a glória de Deus, eu passo a viver a nova vida debaixo da graça, glorificando a Deus, e esperando no Senhor a eternidade, e aprendendo com o Senhor a ser uma nova criatura. Para quando Jesus voltar, eu quero ouvir, em nome de Jesus, eu almejo ouvir aquela voz: seja bem-vindo, filhinho de meu Pai, eis a terra prometida que já está preparada, que antes que tudo viesse,
a existir. Oh, glória a Deus. Meu amado, você é importante para Deus. A palavra de Deus diz: arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o reino do céu. Você é importante para Deus e tem muita gente que te ama. E tudo que aqui é feito é para a glória daquele que é digno de honra, de glória, todo louvor, toda adoração, o Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém? Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. A porta, meu irmão, é o meio do teu coração, quando eu e você tenhamos a oportunidade de confessar o nome do Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador da vossa vida. Mateus 10:32, portanto, a qualquer, olha o tamanho do amor de Deus, a qualquer que a mim confessar diante dos homens, eu também confessarei meu Pai que está nos céus. E a qualquer que a mim negar, eu também o negarei. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando. Arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o reino do céu. Você é importante para Deus. Bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia, filhos. Que a graça de Deus vos alcance. Que eu e você sejamos achados de Cristo quando Cristo voltar a essa terra. E o Senhor está voltando. Amém? Deus te abençoe. Um bom final de semana. Glórias ao Senhor. Bom, João, Aleluia. glória a Deus. Glória a Deus.